necessidade de comprovação, eu penso que também é importante nós pensarmos no seguinte, e é Emmanuel que nos chama para a atenção para isso, é que, na verdade, a ciência está realmente a esgotar-se por falta de matéria de investigação. Exatamente porque nós entramos num outro campo em que a ciência atual não tem forma de conseguir comprovar. E essa é a grande dificuldade, ou seja, nós ainda não conseguimos ter, digamos, equipamentos suficientes para a comprovação científica de algo que ainda não foi descoberto. E nós não podemos perder esse foco, não é? Embora, obviamente, que é válido toda essa necessidade de pesquisa, não é? Então, eu penso que nós também temos que entrar em linha de conta com isso. Mas também, isto era uma colocação. Uma questão que eu gostaria de pôr era a seguinte. Há realmente já bastantes estudos em que vários cientistas têm estudado, digamos, o campo energético, o campo magnético, enfim, como lhe queiramos chamar. Nomeadamente, há um grupo de cientistas comandado pelo Dr. Burr, nos Estados Unidos, que na década de 70 e 80 fizeram medições sistemáticas do campo magnético com um voltímetro, não é? E que realmente conseguiam encontrar medições interessantes e diferenças. Não sei até que ponto faria sentido, por exemplo, antes de um tratamento e depois de um tratamento, eventualmente também medir essa alteração, digamos, dessa voltagem, que no fundo era isso, não é? No campo magnético de cada um. E também lembrava que os soviéticos, não é? Também eles estudaram muito essa questão do campo magnético, de um campo energético, ao qual eles chamaram um corpo, exato, os russos, sim, eram os russos, o corpo bioplásmico, não é? Então, há realmente já alguns conhecimentos que eu não sei até que ponto que seria possível transportar para estruturar um estudo com medições, mas salvaguardando essa dificuldade que estamos a falar de algo que ainda nem conseguimos bem definir, não porque seja errado, mas porque a nossa limitação na Terra é grande quanto a esse conhecimento muito mais abrangente. Sim. Sobre as experiências, né? Fiquei analisando e pensando na nossa situação. Nós estamos numa situação tão difícil ainda, porque eu falo como magnetizador espírita. A situação está tão crítica ainda em relação à nossa casa. Alguém imagina que eu fui convidada a se retirar porque eu utilizo o magnetismo? Agora, a fazer um ano, com 120 pessoas na minha mão, vamos assim dizer, com esse grupo, eu fui convidada a se retirar com 2 pessoas terminais, a deixar a casa e ficar. Então, às vezes, nós queremos dar um passo, e não estão conseguindo resolver a avisa aqui embaixo. Primeiro, depois o Eros, depois a Livramento, depois a... Como é que é o seu nome? Zildenei. Temos 15 minutos mais. Tá, então rápidos. Colocações 0, perguntas objetivas. A base toda dessa discussão é porque estamos encarnados. Seria muito fácil mensurar esses efeitos se estivéssemos desencarnados. É óbvio. Eu entendo essa preocupação. Eu acho que assim, estando desencarnados, a amplitude de fenômenos que somos capazes de detectar é muito grande. Eu entendo a fala dele como um grande convite, e não como uma crítica diretamente, mas um grande convite, porque já temos uma série de grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo em que a pesquisa em caráter multicêntrico possa ser realizada. Tá? Agora, enquanto encarnados, não temos elementos para verificar os efeitos, mas temos elementos indiretos de mensuração. Tá? Por exemplo, a gente pode partir para a bioeletrografia, que é uma maneira de detectar a alteração, e nós temos também a termografia, que permite em tempo real verificar as mudanças do corpo humano. E isso é magnetismo ou é fluido?
Isso é uma intervenção, sim, isso é uma intervenção que se processa no corpo, né? Mas é um ponto de partida, pelo menos, que a gente pode executar. A gente pode não ficar apenas na percepção do magnetizador quando ele acusa que existe um aumento de temperatura na palma da mão, e a gente pode mensurar isso através de instrumentos no corpo que sofrem intervenção. É uma forma de mensurar. Né? Agora, quando a gente fala em magnetismo, não estamos falando do magnetismo que é captado por um voltímetro, apesar desse termo, é um outro tipo de energia, mas é uma forma de mensuração, e isso não seria caro. É possível fazer isso em caráter multicêntrico, envolvendo aqui equipes em Portugal e no Brasil, isso é factível, basta um certo movimento para que as coisas aconteçam. Então, dentro das linhas de investigação, por hora, embora você bem colocou que a gente está indo para uma fase de pós-materialismo, né, em que se busca outro tipo de evidência, que seria uma maneira de ponto de partida. Seria um ponto de partida. O Dr. Mário Beauregard, lá dos Estados Unidos, Canadá, ele fez esse manifesto dizendo que a ciência precisa apelar para outras instâncias, né? Mas eu reputo a bioeletrografia e a termografia como elementos de mensuração. Ok, obrigada pela participação, Gustavo. Eros, rapidinho, objetivo. Fazer essa pergunta a tempo, daí o Castro me roubou. Transmissão de pensamento. Fale. É Eros e Curitiba. A respeito dessa questão central, me parece que nós estamos incorrendo em um erro de categoria, um erro categórico. A gente quer explicar um fenômeno de uma ciência delimitado por uma linguagem própria com conceitos de outra ciência. Esse é o grande problema. E um problema que é uma crítica que eu faço, eu queria colocar para ver se no debate aqui, nós usamos o termo energia muito correntemente. Um termo que não existia à época de Kardec. Pelo menos nos termos que a gente procura utilizar. É um erro de categoria. A gente pegando o conceito de uma ciência para querer explicar o fenômeno de outra. O termo que Kardec usou foi fluido. O que é fluido? Não se sabe. É algo que existe, mas não se sabe o que é. Não se sabe. Não se estudou o fluido. Enquanto não se estudar o fluido, usemos o termo fluido. É algo que existe, nós sabemos que vê seus efeitos, etc. Mas o que é, o que é constituído, a natureza dele, isso não se sabe. Então, eu queria colocar o seguinte: esse erro de categoria não estaria na raiz dos problemas, inclusive daqueles que procuram hoje afastar o termo magnetismo, fluido vital do espiritismo? Eu vou começar, depois eu passo para a André e para o Jacó. Rápido, só uma frase. Tanto Mesmer quanto Kardec importaram termos para falar de situações que eles não conseguiam descrever. Então, importaram termos da medicina, das ciências da época, para referir fenômenos que eles, por analogia, estavam usando, empregando aquela nomenclatura. Então, essa discussão que nós estamos tendo, tanto de nomenclatura quanto de comprovação científica, nos acompanha desde 1700. Vini, muito antes. Também eu acho que o Eros está correto, só faria um ajuste. Não é este o ponto, este é mais um dos pontos. Porque tem vários pontos que causam essa celeuma toda. E aí eu me lembro dos espíritos com Kardec, quando eles disseram assim: usem o que vocês quiserem, desde que vocês se entendam. Esse é o problema. Se a gente se entender, tudo é convergente. Se a gente quer se desentender, nada vai dar certo. A palavra fúria, como eu já disse, é condenada em todas as outras. Eu procuro ser o mais possível kardeciano. Mas de vez em quando eu me pego falando de energia. E agora,
Eu vou me policiar ao ponto de... Não, eu vou falar, até porque é uma coisa corrente que também a gente se entende. E na hora que a gente já se entende, tudo bem. Lógico que se eu for convidado para ir falar num ambiente técnico, totalmente técnico, aí sim eu irei cheio de cuidados, eu não vou dizer que sou lindo, até porque a pessoa vê, né? Aí é lógico, a abordagem é outra. Mas no nosso meio, há muito cuidado, eu acho que deixa a gente um tanto quanto inibido. Acho que... Mas a gente tem o problema de definição de termos, de definição do que a gente quer, e nós sabemos também até que ponto, porque tem muita gente que pesquisa, mas não quer levar para a comprovação final. A maioria não quer saber de pesquisa, quer saber o que é que está funcionando e vai aplicar, a grande maioria. E vão ter aqueles que realmente vão ser só os teóricos. A gente vê na física, a gente tem os grandes físicos teóricos e os grandes físicos práticos. Um sem o outro, estão os dois perdidos, né? Então, da mesma maneira, nós teremos ainda os magnetizadores teóricos, teremos os magnetizadores práticos, e teremos essa pendelha o resto da vida, com fé em Deus. E pé na tábua. Vamos ver, a amiga lá. Eu sou de Aracaju, Instituto Paulo, Instituto Espírita Paulo Castro. Eu acho que antes da pergunta eu preciso contextualizar. Rapidinho. Concordo com o Eros, né, que fiquei sabendo o nome, concordo com a preocupação dele e a preocupação também do evento, que já me preocupou desde o ano passado. E eu escrevi no final, saí correndo atrás da vaga, porque me preocupa essa tentativa de comprovar cientificamente a gente se perder da essência, que não é tão mensurável assim como a ciência exata. E o que a gente faz? Aí vem a pergunta, quando a gente sente no corpo o magnetizador que não é cientista, que não está preocupado com a ciência, mas sim com o tratamento e a comprovação daquilo com a sua responsabilidade que está na sua mão. Porque eu lembro de um paciente que chegou recente, uma menina, que estava com problema de pernas, e eu fui a primeira a atender. E eu não sabia exatamente onde era. A Dilton falou, sinta. E eu fui sentir. Eu comecei a sentir um repuxo na minha perna, que me esticava, aquela dor me incomodava, que eu quase não terminava o passe. Quando eu terminei, a gente tem um hábito lá de perguntar o que ele sentiu, qual é o problema da sua perna? Eu falei, aqui atrás. Eu falei, nossa senhora, fiquei feliz. Então o que a gente faz com essas sensações que não são medidas pela ciência, que não, a gente não pode comprovar? Que são verdadeiras. Eu fico como uma pesquisadora com essa sensação e busco tratar através disso. A ciência fica para os cientistas. É o que eu penso. Pode, amiga. É assim, as pessoas esquecem que as comprovações muitas vezes são feitas por evidências e não medidas em laboratório. Por exemplo, a gente sabe que na prática, a gente sabe, e os trabalhos mostram, que o cancro de pulmão ou câncer de pulmão acontece em quem fuma pelo grande volume de observação que o tabaco leva ao câncer. A maior parte dos medicamentos são tidos que têm efeito daquela forma, não é porque a gente vê a ação do medicamento na célula que vai causar isso. É pela evidência que aquele medicamento vai atuar ali. Tá efeito indireto. É indireto, mas a gente sabe que aquele medicamento trata hipertensão, não é? Que o inibidor da enzima de conversão vai tratar a hipertensão pelas evidências. A gente não vai ver o inibidor atuar ali com a ação. Então, as evidências, como mostrou Kardec também, não é? Elas funcionam como força de prova quando elas mostram uma grande evidência. É a mesma coisa do colesterol. Ninguém viu, né? Mas o colesterol vai se mostrar um problema que hoje em dia ainda se estuda, porque a evidência, o grande estudo de Framingham, não é? Populacional, mostrou como evidência que o colesterol era um problema no entupimento das artérias. Mas há muito mais depois foi se pesquisado. Por isso nós não podemos, nós queremos limitar tanto das coisas, mas não podemos esquecer da força da evidência. E a força da evidência, eu acho que é dada por várias pessoas buscando fazer o mesmo e mostrando evidências, como fez Kardec a mostrar as evidências das questões que ele fazia. Então não podemos ser reducionistas. Temos que ter vontade de ir atrás e comprovar de maneira séria. Não é eu acho, eu concordo, mas tem que haver uma evidência forte. A partir da evidência forte a gente chega lá. Tá bem? Então, não é só medindo, avaliando e testando. As evidências mostram. E evidências
valem também na pesquisa científica técnica. É o que eu queria acrescentar. E podemos esquecer. Exato, a Lígia acaba de nos lembrar, nós temos um horário, quer dizer, o encontro aqui ele fica, né, sempre sujeito ao espaço. Então vou pedir que quem tenha perguntas, né, aguarde e envie por e-mail, se desejarem, né? Agradecemos a paciência de todos, tá? A proposta de um pinga-fogo é exatamente essa, é da gente debater, confrontar opiniões e disponibilizar para um interesse geral. Então, está encerrado esse momento. Muito obrigada a todos. Eu espero que aqui tenha contribuído para que levemos muitas dúvidas e propostas para as nossas casas. Mas amanhã tem mais. 9 horas da manhã, voltamos aqui, tá bem? Aos nossos trabalhos. Uma boa noite, bom jantar a todos. Divirtam-se.